ouve o programa Conexões do Reino. Conexões do Reino, um espaço de diálogo, encorajamento e fé. Apresentação Rafael Nascimento e Cris Correia. Conexões do Reino. Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um sábado aqui com Conexões do Reino, aqui na Rádio Difusora 79.9. Estou aqui com uma mesa maravilhosa com o Rafael Nascimento. Bom dia, Rafael. Bom dia, Cris. Tudo bem? Tudo bem, como foi graças essa semana? a Deus. Cheia de conexões. Muito frio, muito frio? Ah, nem fala. Eu não posso nem dizer o que uma cearense tem a dizer com um frio desse aqui em São Paulo. Legal. Bom dia para você que está assistindo ao vivo pelo YouTube, por todo o Brasil e todo mundo. E bom dia para você também que está conectado no seu dial 79.9. É um prazer ter você aqui com a gente. Bom dia, Henrique Correia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Cris. Bom dia, nossa convidada, Paula Lopes, será apresentada aí pelo Rafael. E bom dia a você que está nos ouvindo, você que está participando junto com a gente, que tem estado conosco, continua conosco, e certamente será uma manhã de sábado abençoada, poderosa, e que você vai ver o que Deus faz, o que Deus fez e o que Deus fará, não somente na nossa vida, mas na tua como ouvinte desse programa. Bom dia, Paula Lopes, a nossa convidada de hoje. É um prazer ter você aqui conosco. Bom dia a todos os queridos maravilhosos. Me sinto muito honrada de estar aqui na Rádio Nova Difusora com o Rafael, Cris Correia, o Henrique. Bom dia, meus seguidores aqui, que já estou fazendo uma live. Nem avisei vocês que ia estar aqui. Obrigada, gente linda, maravilhosa. Como é bom estar com vocês. Iniciados os trabalhos, quero conversar com você sobre reconstrução. Você já participou de alguma construção ou de alguma reconstrução, Henrique? Participo sim. Desde que eu nasci, eu estou em construção. Está em construção. Estou sempre em construção, não tem como acabar essa construção. Mas de construção mesmo, nós fizemos uma investida uma vez numa casa, né? Uma casa que a gente planejou para nós, né? Nós nos casamos nela, fomos muito felizes nela e acompanhamos a construção desde o baldrame lá, dos alicerces, né? E foi muito interessante. Chique o negócio, como é que é baldrame? Baldrame. O que é baldrame? Gente, Baldrame o negócio é forte nome aqui. que se dá lá, pelo menos lá no Ceará, onde nós construímos a casa, é a fundação, né? A fundação, quando começa a preparar o que serão as paredes, né? Porque o importante de uma fundação não é o quanto ela está fundamentada, mas o quanto ela suportará daquilo que estará sobre ela. A construção é muito mais importante do que o fundamento somente. Isso dá uma palestra. Como é que é a fundação? É muito mais importante do que as coisas que subirão da fundação é mais importante do que a fundação. A fundação sustenta, mas o externo é que você vê. Anotou essa, Brasil? Uau. Isso aí é uma palestra, viu? Fica na fiação aí. E é sobre isso mesmo que eu vou falar hoje. Você leu meu texto? Não li. Mas é o mesmo Mas- espírito, o viu? mesmo Não espírito. esqueça. O mesmo não espírito esqueça. O mesmo está espírito que presente, inspira. né? Homem de Deus é assim, é revelamento, não é nem revelação. É na hora, né? Tá na fiação. Não Eu é- quero falar com você que está me escutando justamente sobre construção e reconstrução. A nossa vida é sempre uma reconstrução e uma construção. E toda construção, toda reconstrução, ela necessita de princípios, de fundamentos, como o Henrique colocou aqui, de baldrame. Baldrame. Estou aprendendo mais uma palavra por meu vocabulário. Então é necessário fundamentos, colunas, e as construções, ela começa sempre com uma ideia. Quando se vai construir um prédio, é necessário fazer a análise do solo, é necessário reuniões com os arquitetos, com os engenheiros, e aí se começa a construção. A construção, ela começa em lugares que ninguém absolutamente vê. Ela vai começar ali numa reunião com os investidores, ela vai começar ali com a ideia com as pessoas, de como vai ser, de qual será o tamanho.
Então, a nossa vida, ela é construída em lugares que a gente não está vendo. As pessoas não estão vendo aquilo que está sendo construído no particular. E olha só, lá no livro de Neemias, capítulo 1, no versículo 34, diz assim: disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejurando e orando perante o Deus dos céus. Aqui Neemias, ele recebeu uma péssima notícia. A cidade em que ele nasceu estava pegando fogo. Estava toda destruída. Porém, ele não deixou de fazer uma coisa que é mais importante para nossas vidas. A reconstrução que a gente precisa, ela está em Deus. E Neemias, ele foi fazer o quê? Ele foi orar. Então, o primeiro passo aqui que você precisa para reconstruir a sua vida é em oração. Talvez você esteja com a sua vida financeira destruída, talvez o seu casamento, talvez alguém da sua família esteja com um problema de saúde e você não sabe o que fazer. E Neemias aqui, ele lamentou, ele chorou grandemente, porém ele foi orar. A situação, a má notícia, Cris, ela não pode impedir que a gente ore ao Senhor, que a gente busque ao Senhor. E é em oração que algo é reconstruído, é no secreto que algo é feito novamente. Quando a gente entra no nosso... Eu gosto muito de falar sobre esse tema de oração, porque muitas das coisas que eu passei e enfrentei, elas foram mudadas através de oração. Então você que está me escutando agora, precisa reconstruir algo na sua vida, você não pode negligenciar a sua vida de oração. Mas a palavra aqui é bem clara, que quando oramos, a resposta ela vem. E talvez você fala, poxa, mas orar é chato, eu não tenho esse hábito, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ficar de joelho. Como eu disse no programa anterior, a oração ela vai ser escutada aonde você estiver e ela pode ser respondida na hora que você começar a orar. Olha só o que diz no livro de Daniel, no capítulo 9. Daniel estava orando e olha só o que aconteceu. Assim que você começou a orar, isso é a palavra do anjo que apareceu para Daniel. Houve uma resposta que eu lhe trouxe para você, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem que eu vou lhe passar por essa visão. Olha só, Amém. A palavra de hoje é que você é muito amado. Deus ele vai responder às suas orações porque você é muito amado. Não importa a situação que você esteja enfrentando, não importa qual que é a reconstrução que você está procurando ou está trabalhando para fazer. A resposta ela vai chegar e você é muito amado por Deus. Se você quer viver algo novo na sua vida, você deve começar a orar. Rafael, acredito que essa dificuldade, que eu também já tive essa dificuldade, mas enquanto a gente não quebrar essa crença de que oração é um tempo de petição, a gente nunca vai ter prazer. Mas se a gente entender que oração é um meio de você entrar em contato com Deus, com alguém que é maior do que você, que vai trazer as direções para você reconstruir aquilo que você precisa, muda completamente. Então, eu mudei essa questão de oração quando eu passei a entender. Não é só pedir. É um relacionamento. Então, quando a gente passa a entender isso, passamos a ter a nossa vida em oração. E é tudo isso que Deus deseja, porque oração, para mim, tem um significado de relacionamento. Então, você passa a orar continuamente, porque, na verdade, eu não estou orando, eu estou me relacionando com meu Pai. E olha só, imagina, pastor Henrique, reconstruir um muro de uma cidade em apenas 52 dias. O poder que a oração tem. Talvez você que está me escutando, esteja há anos querendo reconstruir algo, tentando mudar algo, mas quando você se propõe a orar, a buscar o Senhor, a ter um relacionamento com Deus, você pode viver o que Neemias viveu. Com apenas 52 dias, ele reconstruiu toda uma cidade. E talvez daqui 52 minutos, talvez daqui 52 horas, Deus pode te dar a resposta daquilo que você vem buscando
há tempos. Amém. Então essa é a palavra para você no dia de hoje. Amém? Oração e reconstrução. Porque o muro da cidade, né, Paula, todo mundo viu. Né? O muro era o que era visível. O que o povo não via, e principalmente os inimigos, quando chegaram e viram aquele muro, não sabiam que ele tinha sido feito à base de oração. Né? E o bonito, né, de nós estarmos nessa mesa aqui, todos cristãos, todos têm uma história, né, de reconstrução da nossa própria vida. Né? E eu acredito que a Paula tem algo poderoso para falar nessa questão, né? Porque não tem como a gente não ter vivido algo, né, poderoso em Deus. Amém. Verdade. Olá, ouvintes, a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Paula Lopes, jornalista, também trabalho na rádio, fotógrafa profissional. Muitos me conhecem mais como fotógrafa, até mencionam como fotógrafa dos famosos. Mas a gente entende que tudo isso foi uma trajetória que Deus criou para que pudesse chegar até aqui e ter hoje uma história de reconstrução. Nunca foi simples, nunca foi fácil. E não é fácil a gente chegar hoje no Brasil. Eu sou a mulher mais renomada dentro da minha profissão. E eu posso dizer que é um muro que foi restaurado pelo Senhor e para Ele é honra, glória e louvor. Amém. Então, estar aqui com vocês é uma honra e digo que tudo na parte profissional iniciou quando eu não tinha para onde ir. Eu estava no momento que eu falava assim, meu Deus, minha irmã fez faculdade de Direito, o meu irmão de Economia, é outra ali, e eu tô perdida no mercado, não sei o que fazer. E com isso, num paralelo, comprei uma câmera profissional, fazendo todo um trabalho fora da minha área. Eu estava como corretora, inclusive, na época, e trabalhando também como representação na área de vendas. Eu trabalhava muito em vários empregos, perdidaça. E um dia eu olhei para Deus e falei assim, Deus, tudo que eu faço não me alegra. Apesar de fazer muito bem feito, tudo que deu na minha mão, mas falta algo, eu não sei qual é a minha missão. E nesse processo, onde eu vi tudo destruído, tudo, não tinha uma direção sequer na minha vida, eu busquei, através da oração, reerguer esse muro. Então foi dentro de um processo no secreto, como a Cris aqui comentou, no particular, numa intimidade com Deus, que eu fui buscar cada vez mais aonde eu vou, qual é a direção. E um dia a chave virou, de uma forma que eu não esperava. Do dia para a noite, algo assim, óbvio que o de repente ele leva tempo para acontecer. Mas ele aconteceu, porque ele começou a ser regrado nesse processo. E quando eu me vi, Deus começou uma etapa tão rápida, porque basicamente eu perdi na minha vida 20 anos andando em ciclos. O dia que eu falei, ok, Deus, faz do seu jeito, então eu entrei no alinhamento. Quando eu entrei nesse alinhamento, ele acelerou um tempo que ficou parado. Então, em muito pouco tempo, profissionalmente, comparado aos meus colegas de trabalho, eu disparei rápido esse ponto. Mas por quê? O segredo está nessa oração. Erguer o muro que está totalmente destruído num processo da oração, depois pedra após pedra, processo após processo. Os processos são longos, são difíceis, mas eles me trouxeram até aqui. Amém. Paulo, legal que você contou um pouco da sua história, né, do início. Olha só, Neemias, ele tinha uma função simples ali dentro do reino, né? Ele era simplesmente um copeiro. Mas a insatisfação, né, do que estava acontecendo com o povo dele fez ele ser o linha de frente, né? Só que ele enfrentou, pessoas ajudaram, né? Só que pessoas também quiseram ir contra ao que Neemias estava querendo fazer. Então, na nossa construção, na nossa jornada, vão se levantar pessoas que elas vão de embate àquilo que a gente está tentando construir. E olha só, aqui o que diz um pouquinho aqui na história de Neemias. Sanbalate, Oronito e Tobias, o oficial, ficaram muito irritados quando souberam que alguém estava interessado no bem dos israelitas. Então, a gente tem que ter essa consciência que as pessoas,
muitas pessoas, não todas, né? Mas algumas pessoas, elas vão se levantar e vão querer bater de frente com aquilo que que a gente está construindo, que a gente se propôs a fazer. Né? No texto fala que Neemias, ele não falou para ninguém o que estava no coração dele. Né? Você já passou algum momento que Deus falou algo e você foi compartilhar com alguém e ninguém entendeu nada? Claro. Você já passou por isso? Conta um pouquinho pra gente. Claro, quem nunca, né? E tudo isso que eu falei são partes do processo. O processo ele vai ser debaixo de injustiça, rejeição, abandono, humilhação. Tudo isso são preparos para aquilo que você está sendo alinhado em Deus, daquilo que você está sendo preparado. Então, entenda que existirão, por exemplo, na comunicação, eu como uma comunicadora, existem duas dificuldades. A dificuldade de não se comunicar e a dificuldade de aperfeiçoar a sua comunicação. Você só tem que escolher a sua dificuldade. Ficar na zona de conforto vai deixar você diante a uma dificuldade. Romper dessa zona de conforto também. E aí, prepare-se, porque quando Deus te dá uma missão, você vai ter até pessoas mais próximas a você te cutucando e falando assim, esquece, isso é loucura, esquece, abandona. Isso não é algo para a sua cabeça, isso está só na sua cabeça. Então, você vai ouvir críticas, você vai ver gente atolar os seus poços. Você, para quem não sabe essa linguagem, né? Quando você abre uma frente, você cria uma oportunidade pelo seu trabalho e quando você começa a realizar, vai vir gente criticar, duvidar, pôr para baixo, será mesmo? Isso são circunstâncias que te permitem ir além. Elas vão te fortalecer, porque você não tem que fazer as coisas focado no que os outros dizem. Se Deus falar, vai, vai. O resto vai acontecer. Ele vai preparar os trabalhadores, ele vai preparar a equipe, ele vai preparar tudo. Só vai obedecer o ID. Paulo, você falou uma coisa que é muito interessante, que eu também sempre fiquei atenta a isso. Em primeiro lugar, eu sempre, até já comentou aqui na mesa em outras oportunidades, essa questão do propósito, né? Então, quando Neemias, aqui dentro da palavra que o nosso amigo trouxe, quando Neemias teve aquela direção para reconstruir, aquilo ali parecia aparentemente algo impossível, porque primeiro que ele não estava lá, mas ele orou, isso já nos ensina vários princípios que nós devemos fazer. E como você bem comentou, acredito que todos nós aqui, todos que estão nos ouvindo, sabem o que é a dificuldade. Mas eu acredito que Deus, ele permite essas dificuldades exatamente para a gente... Primeiro, para a gente saber que a gente não está sozinha. E que muitos, como você falou, né, vão fazer assim, vão dizer... Eu sempre tenho falado isso para minha filha. Filha, a fé, ela é sua em primeiro lugar. Muitas pessoas, elas não vão crer, mas quem tem que crer, quem tem a responsabilidade de crer, é você. Então, se a gente não guardar o firme fundamento da fé, que Paulo fala sobre a batalha da fé, né? A batalha que nós temos é a batalha da fé. Então, como muitos aqui, todos nós temos histórias inspiradoras e como você falou, isso sempre vai acontecer. Então, a nossa proposta aqui no Conexões do Reino é exatamente isso. Mostrar para as pessoas essas conexões, tanto por pessoas, mas também trazendo experiências de vidas. E eu queria que você abordasse aqui, dentro da sua profissão, dentro daquilo que você faz, quais foram as maiores dificuldades, porque sempre vai ter. Dentro da minha profissão, por exemplo, quando eu me formei e dentro desse processo comecei a fotografar, eu fui convidada, eu estava dentro de uma casa, numa mansão chiquérrima em São Paulo, e fazendo fotografando uma modelo. E aí, nesse dia, chegou uma pessoa naquele local para falar com a dona da casa. E ela me viu fotografando. E ela falou assim, você tem compromisso hoje à noite? Eu não tinha. Ela falou assim, você pode vir fotografar um evento? Porque um fotógrafo faltou. Eu falei, claro, posso ir sim. Deu o endereço. Então, entenda, eu estou numa linha de trabalho fotografando modelos. São Paulo Fashion Week, ensaios fotográficos. De repente, ele me chama para um evento. Eu não fazia ideia o que era esse evento. Quando eu chego lá, na época, era o dia de inauguração do programa da Sabrina Sato. E tava um fervo que vocês não fazem ideia.
Era celebridade pra tudo que é lado. Cafu, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Era muita gente famosa. A dificuldade que foi sair de um ritmo, de um ensaio fotográfico. Qual é o ensaio fotográfico? Eu falo, faz assim, mexe o cabelo pra cá, mexe pra lá. Mas você comandava, no caso, né? É, exatamente. Outra coisa é a casa pegando fogo. E a cena que eu vi era um fotógrafo subindo em cima do outro, fazia foto, catava o cartão de memória, passava pra trás, parecia as Olimpíadas. Pá! E o outro puxava o cartão de memória, passava outro por baixo na mão e colocava e corria por cima dos outros e colocava no notebook. Por quê? A velocidade da entrega do material, porque tava UOL, tava Record, tava tudo ali. E ali eu vi aquela cena de guerrilha e falei, eu não aguento isso não. Pelo amor de Deus, olha esse negócio. 4 neguinhos só para pegar um cartão de memória, o outro para socar no notebook. Eu falei, Deus, não dou conta, não dou conta. Aí eu comecei a passar mal, com aquela loucura, aquela velocidade. E aí eu lembrei que há muito tempo atrás eu tive uma experiência maravilhosa com Deus. Eu cheguei estudando AutoCAD não, CorelDRAW. Eu estava estudando CorelDRAW há muito tempo atrás. Eu era adolescente na época, gente. Então isso faz muito tempo. Aí eu tava lá. Eu tava lá estudando CorelDRAW, papapá. E chegou um rapaz na minha casa. Eu tava precisando demais de um trabalho, não tinha. Ele olhou para mim. Eu trabalhava na época, para você ter uma noção, ganhando R$200. Vamos dar um exemplo. Ele falou, eu tô vendo que você tá mexendo no CorelDRAW. Eu tenho um trabalho para fazer de uma cobertura de tela de policarbonato. Você faz para mim, eu te pago 2.000. O meu zóio ficou assim, tlim, tlim. Eu falei, meu Deus, eu preciso desse valor. Eu aceito o desafio, mas eu não sabia o que ele estava querendo fazer. Ele me deu uma foto de um empreendimento e falou, eu preciso colocar a tela de policarbonato aqui. Para quem sabe lidar com arquitetura, o programa certo é AutoCAD. Eu usei o CorelDRAW. O CorelDRAW é o que eu usaria para fazer exatamente essa logo da Nova Difusora. Não tem nada a ver o Té com é. E aí eu comecei a quebrar a cabeça e vi que meu programa não era o programa certo. Ele que não entendia e eu falei, meu Deus, o que eu faço? Que desafio. Então o que eu fiz? Eu parei em frente ao computador e falei, Espírito Santo, eu tô aqui diante desse computador e agora é só tu e eu. Eu não sei o que fazer. Me ajuda, porque eu preciso ganhar esse valor. Preciso desse valor. E o Senhor me capacita. Quando eu termino de orar, na minha mente veio todo o projeto desenhado no CorelDRAW. Pô, igual uma imagem. Eu abri o olho, eu ia pro computador, aí eu fechava o olho, eu olhava a imagem e voltava pro computador. E fechava o olho e fica assim, um comparativo. Copiando, Ctrl+C, Ctrl+V, da visão que Deus me deu para aquilo que eu tinha que colocar no computador. Resumo da ópera. 6 empresas grandiosas estavam dentro de um projeto do Supermercado Extra. E por conta da apresentação do meu projeto, eles fecharam com a empresa que eu desenhei pelo CorelDRAW, aquilo que tinha que ser pelo AutoCAD. Então, voltando aqui para a cena da fotografia, tô no desespero, o Espírito Santo falou, você lembra aquele dia que eu te ensinei como fazer pelo CorelDRAW aquilo que você tinha que fazer com o AutoCAD? Eu te capacito. Então, para de ficar em pânico, respira e vai para cima que eu vou te ensinar. E isso me tranquilizou. E por conta disso é que essas etapas eu fui usando sempre o Espírito Santo. Um dos desafios principais foi um trabalho para um candidato à presidência no Brasil. Eu recebi um roteiro dos Estados Unidos e eu mandava para todos os meus amigos fotógrafos. Eu falei, não faço ideia o que você quer fazer com esse negócio. A linguagem não é a nossa linguagem. E eu falei, meu Deus, vários dias tentando resolver isso e eu preciso fazer a foto desse presidenciável. Eu não faço ideia do que esse roteiro que mandaram dos Estados Unidos para fazer com esse candidato. Me deixaram na sala de um estúdio. Falou, e aí, Paula, como você pode fazer? E eu já estava esgotando todas as minhas pesquisas, não achei, não tinha nenhum amigo, nenhuma profissional, nenhuma escola que ensinasse. O que eu fiz? Entrei dentro do estúdio falando em língua. Xacarabalá, xarabalá, Espírito Santo, o que eu faço? Essa aqui eu vou usar.
Aquela ali também vou usar. Chacarabá. Essa aqui eu vou usar. Aquela ali também vou usar. Pois essa aqui também. Essa aqui também. Eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. Eu só tava andando no estúdio falando língua, sabe, Cris? Será que o segredo é eu falar um chacarabá? Chacarabá. Será que é o segredo? É uma língua que ninguém entende. Ninguém entende. Gente, desculpa, ouvintes aqui que estão na rádio. Vocês estão me ouvindo desse lado ou desse lado? Gente, meu cabelo tá bagunçado. Agora Aqui, que eu ó. vi. Aqui, a câmera Pronto, tá aqui, eu tô vendo que aqui a minha câmera tá meio estranha aqui. Pera aí, deixa eu arrumar esse cabelo. Mas o interessante, Paula, é que as coisas que Deus quer para a nossa vida, ele começa a ser impossível para nós. Se ele não começar a ser impossível para nós, sabe, Deus não se agrada muito, não. Deus fala assim, não é isso. Porque o impossível de Deus, o impossível para o homem, é o possível para Deus. Né, essa agitação toda que você viveu é fruto exatamente do, olha, você vai entrar no impossível aos teus olhos, seja quando você estava no CorelDRAW, seja quando você estava no desafio da foto. Né, mas ele falava assim, confia em mim. E você, ouvinte, que ainda não conhece, né, o poder do que é orar em línguas, né, você que é batizado no Espírito, que tem a evidência de orar em línguas, ouça esse exemplo, ouça esse testemunho e comece a orar em línguas. A tua vida, os teus negócios, as tuas necessidades serão supridas exatamente quando você começar a desenvolver essa capacidade que o Espírito Santo tem em fazer você capaz de todas as coisas. E assim foi com você, não é? Foi. Então, essa experiência que eu tive, ela é igual Davi. Davi, ele precisou de etapas, né? Davi, ele precisou... Deixa eu até colocar aqui, gente, porque eu tô fazendo ao vivo também. E aí, eu tô colocando aqui no meu... O Encontro das Águias, estou ativando aqui. Davi, ele precisou de processos. Então, se você observar dentro desse testemunho que eu acabei de falar, eu comecei com o CorelDRAW. Do CorelDRAW, eu tive meu desafio sobrenatural e, em cima disso, o destaque que teve para o trabalho. Daí, foi lá na frente um outro desafio. Eu entrei numa empresa chamada Elo Perdido. Ela era apelidada assim, né, pelos lugares que eu ia. Elo Perdido. Por quê? Todas as franquias e lojas batiam meta. Aquela não batia. Ela estava no pior bairro, era a pior estrutura, na pior escola, era tudo pior. E mandaram eu cuidar daquela escola. Eu falei, Jesus. E todo mundo fazendo piada lá dentro. Mas fora, qual era o dentro, nome fora. verdadeiro? O nome da empresa era FISC, Escola de Inglês. Ah, sim. Mas ela era considerada como elo perdido, porque... Pelos resultados. Pelos resultados. Existiam 200 unidades. Ela ficava em último lugar por anos seguidos. Então, eu comecei a ativar a fé. Era o momento que eu estava nessa busca incessante. Então, eu começava o meu dia abrindo a porta e declarando, vai ter vendedor aqui, vai ter aluno aqui, vai procurar gente aqui, vai... E, assim, ela era tão largada a escola que ela tinha um carpete verde que ia da metade da parede para baixo, porque nem decoração eles queriam mais arrumar. Eles falam assim, como é uma escola que não dá resultado, não vamos nem colocar reforma nisso. O que Deus fez? Eu fui alcançando o objetivo. Cada pessoa que entrava, fechava. Eu não sei explicar, gente. Eu só sei que eu profetizava, declarava, fazia jejum, pagava o preço, erguia o muro, colocava pedrinha por pedrinha. Começou a colocar todas as coisas no seu devido lugar. Devido lugar. E declarando e profetizando, existia uma premiação para o destaque. Qual foi, naquele ano, o destaque? A bendita Elo Perdido. Ela se tornou uma escola que eles mudaram de endereço. Ganhei uma passagem internacional. Ganhei, na época, $2.000 para gastar. E ninguém conseguia acreditar como a pessoa me sai do zero, alcança o primeiro lugar. E assim, não foi fácil, porque dentro da própria estrutura, eu comecei a sentir gente que estava me sabotando, puxando o tapete. Não, você não vai conseguir. E uma dessas pessoas levantou uma emboscada tão grande que era para... eu caí numa armadilha e ser roubada. Só que aquela armadilha que ela fez, ela mesmo caiu. Ela foi dispensada no período da premiação. E todos os prêmios que saíram dela veio para mim. Tipo assim, Esther, aquela história de... Sabe? Aconteceu a mesma coisa. Então a gente vê como Deus honra o seu posicionamento, a tua fé, tua oração e o profetizar, você entender o poder que existem nessas ferramentas. Então, são degraus que Deus foi preparando. Então, o dia que eu estava ali, de frente com a Sabrina Sato, toda aquela loucura, Deus falou assim, lembra do AutoCAD?
Lembra da escola Elo Perdido? Lembra disso? Lembra? Então, o que é isso perante ao urso, ao leão, que você já se deparou? Continua, filha, vai. É que Neemias, ele tinha uma função simples, e essa história, ela pra mim é muito... ele era copeiro, né? É muito rica. Ele tinha uma função simples, Deus deu algo para ele, né? Só que muitas pessoas que estão nos escutando, Pastor Henrique, Deus deu ideias de negócios, ou de um novo produto, ou sei lá, de um programa, ou de criar... Soluções para algum problema, mesmo pessoal, né? E a pessoa, ela fica com esse medo do que vai enfrentar, como que vai ser, porque Deus, ele não dá todos os caminhos para você. Não. Se ele desse, vai acontecer isso, você não sai do lugar. Mas eu me recordei agora de um versículo que está lá em Romanos. Olha só. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Amém. Eu vou explicar isso para você. Deus, ele vai se revelar através daquilo que você está fazendo. Seja uma coisa simples, seja uma coisa grandiosa, mas a partir de você, algo grande vai acontecer. Você precisa acreditar nisso. Aí eu entro num ponto, Rafa, que já foi comentado aqui. Não tem como desassociar identidade com propósito. Então, o que a Paula aqui falou, a gente não conhece a nossa capacidade em Deus. E é muito lindo o que ela falou, porque assim, tudo que ela fez, ela nunca fez sozinha, não é, Paula? É muito nítido. Então, mas tudo isso é fruto de quê? É fruto de um relacionamento com Deus, não é fruto de uma religião. E é isso que Deus, ele tá tentando, né? Eu digo tentando, que compete a nós, trazer para que a gente venha entender, porque o mundo acha que é uma religião, porque parece que é um fanatismo, mas não é um fanatismo. Né? Pela própria vida da Paula, minha vida, acredito que de vocês também, você que está nos ouvindo, não é fruto de uma religião, é fruto de um relacionamento. E é muito nítido isso, Paula, na sua vida, você sempre... Eu acredito que tudo que Deus tem jogado assim na sua mão, pá, toma, vai, é para você saber quem você é. O que é impossível para você, Paulo, como ele praticamente disse isso? O que é impossível para você? Olha o que eu já te coloquei. Só te colocou em, desculpa a expressão, aparentemente em ciladas. Mas é para mostrar para você o quanto você pode, quem você é nele. E isso é que é lindo. E eu sei também que você faz um trabalho maravilhoso. Não sei se dá tempo aqui, mas a gente pode deixar para o intervalo, Rafael. Me diga aí que é o comando. Eu vou chamar o intervalo aqui, eu vou intervalo aqui com a nossa convidada, né? Só que o intervalo vai ser ao vivo também, vai ser ao vivo. Eu quero falar aqui, ó, a gente está falando sobre oração, sobre propósito. Então eu quero falar aqui, nos outros programas eu não falei do meu livro, né? Então você pode, tá aqui na tela, Isso, tá aqui, ó. A conexão, a tecnologia mudou a forma de falar com Deus? Não. Você pode clicar lá no link da minha bio no Instagram, que é @rnascimento.br, e você vai ter acesso a esse livro. E também o Casa Escura. Casa Escura. As crises revelam as nossas fraquezas. Então você pode ir lá no link da minha bio, rnascimento.br. Você pode mandar a sua pergunta, pode se conectar comigo, a gente pode bater um papo e você pode me acompanhar diariamente pelas redes sociais. Quero falar também aqui do projeto da... O Merchan. O Merchan. Depois tem que fazer o Pix, viu? O Merchan ao vivo. Não, né? Ele tá achando que eu vou fazer propaganda aqui de graça, né? Hoje tem o Mulheres Divinas, né? Fala um pouquinho aí. Encontro das Divas, né? Encontro das Divas. Hoje é o dia do grande Encontro das Divas. Hoje é o 7º encontro. E o que é o Encontro das Divas? O Encontro das Divas, como o próprio nome diz, é das divas. Mas esse divas não tem uma associação com as divas do mundo, do significado. Tem a ver com divindade. E a proposta desse encontro é exatamente trazer essa verdade para nós mulheres, já que é um encontro de mulheres, essa proximidade sobre o nosso Pai, o propósito e a identidade. Eu recebi a revelação, porque eu acredito que tudo é revelado, né? Nos é revelado que é um encontro para um reencontro. Não é simplesmente um encontro de mulheres, mas é um encontro de mulheres em busca de um reencontro. Então, toda a proposta é que nós venhamos ter experiências com Deus, com a nossa identidade, tendo clareza da nossa identidade e também do nosso propósito. Então, hoje, ele acontece mensalmente.
Quem não teve ainda a oportunidade de participar, eu convido para os próximos ou também para esse. O link está lá na minha bio. Qual que é o acesso? Fala o seu Instagram aí, professor. O link de acesso está no meu Instagram, que é Cris Correia Oficial com 2 L's. E você pode acessar, se inscrever, ele é gratuito. E acontece mensalmente. Então, se você não conseguir ir esse mês, você pode ir no próximo mês. Perfeito. Nosso comercial, nosso patrocinador, já voltamos. Você está ouvindo o programa Conexões do Reino. Se você está procurando uma loja de acessórios, confiabilidade, garantia e preço acessível, você precisa conhecer a Premium Shopcar. Confira só alguma de nossas ofertas. Central multimídia com CarPlay e Android Auto já instalado e com câmera de ré a partir de R$ 799 em até 10 vezes sem juros. Gostou? Fale agora com um de nossos consultores de acessórios pelo WhatsApp 11 96345 3133. Conexões do Reino. De volta aqui à nossa mesa de Conexões do Reino. Mais uma vez, maravilhosamente inspirada pela presença de Deus aqui com a nossa amiga e amada Paula Lopes. Paula, como foi finalizado o nosso o último, antes do intervalo, eu queria que você falasse também o desafio, porque eu sei qual é esse desafio. Eu sei porque eu digo porque eu vivo isso. Eu queria que você falasse um pouquinho do Encontro das Águias, que também é mais um desafio, porque existem vários formatos hoje em dia. Glória a Deus por isso que existem. As mulheres estão se movimentando, né? Elas estão movidas pelo Espírito Santo, reconstruindo muros da posição da mulher. E você, assim como eu, foi agraciada por Deus para levantar esse exército também de mulheres. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é esse Encontro das Águias, apesar do próprio nome já diz muita coisa, né? O Encontro das Águias é uma visão maravilhosa, é um ministério que Deus ativou num sobrenatural que eu não esperava. Eu realmente iniciei o Encontro das Águias cuidando de mulheres em vários estados. E eu falei, vou trazer lideranças para trazer uma ministração específica, porque a grande maioria delas vieram de uma forma fragilizada, às vezes com um trauma muito forte sobre a rejeição, uma quebra de aliança, divórcio, abuso sexual. Então eu falei, vou trazer elas para ficar aqui nesse grupo e a gente começar a cuidar. E em cima disso, Deus foi forjando e eu não estava me dando conta do que Deus está fazendo, que é nascer um ministério que traz cura, restauração, libertação para as mulheres, ativação para um novo tempo, inclusive a conexão com novas lideranças. Então, lideranças do Brasil, mulheres que estão surgindo no Brasil todo, que são fortes, empreendedoras, que são grandes líderes com mulheres em trabalhos desde ONGs, em vários setores, várias vertentes, várias esferas que nós temos no Brasil, e nós estamos ali diante a um desafio aonde Deus nos colocou para conectar essa liderança e trazer essa associação para a mulher que precisa ser ativada num tempo novo, num voo maior. E por isso que chama-se Encontro das Águias, porque inclusive a própria Cris Correia me falou assim, olha, o que Deus está ativando na sua mão é com lideranças. Eu falei, imagina, era o comecinho, eu falei, não tem como, para quê, como seria? E eu estou vendo a realização dessa palavra na minha vida, porque Deus está fazendo essa conexão, liderança de cada estado se conectando, falando, vamos fazer esse encontro aqui na minha cidade, justamente por isso, porque a ativação... É para todos, né? É para todos em todo lugar. É, para todos em todo lugar. Então, a Ele a honra, glória e louvor, porque Ele escolheu uma improvável. Eu tenho consciência disso. Uma improvável que foi colocada num processo de alguns anos e agora ativada porque chegou o tempo para mais que um ele desafio, fez. né? Mais um desafio. Para mais um desafio. Mais um desafio. É daquele lá, começou lá com leãozinho, com urso, com gigante, agora eu não sei quem que é o mega gigante. Mas é onde a gente fala, Senhor, eu não posso, mas o Senhor já me ensinou que é o Senhor que pode. Você já tem o maior segredo, né, Paula? Como Já. foi falado aqui, você já tem o maior segredo, que é exatamente isso. Eu acredito que hoje
Você pode dizer assim, manda aí, pode mandar o gigante, o urso, como, É como verdade. Davi. É verdade. Né? Então, assim, às vezes acontecem situações que a gente pensa que, cara, agora é o fim. Não, não é não. É assim, mas o propósito de Deus na nossa vida é exatamente isso. É trazer a revelação daquilo de quem eu sou, aquilo que eu carrego dentro do propósito, aquilo que eu posso e sou capaz de fazer nele. Então, olha, eu acredito que todo mundo aqui concorda que o que é o impossível você com Deus, Paula? O que é o impossível? Então, o que nós queremos deixar aqui nessa mesa? O que é o impossível para mim diante de algo que Deus me deu uma visão? O que é impossível para Neemias, que estava em um outro lugar, num conforto, não é? De repente, ele entrar num ambiente que ele não tinha nem governo, assim, experiências como você teve já, não é? Mas o que Deus está querendo falar hoje nessa mesa é exatamente isso. Dizer que o que é impossível para você, se eu te mandar ir. E o que é mais lindo da história de Neemias é que ele orou, né? Ele chorou, ele orou, ele foi diante do rei, que o rei representa o próprio pai, e o rei deu todas as condições para que ele fosse até, né, o favor, para que ele fosse até Jerusalém. Mas mesmo assim, diante de uma visão, eu sempre tive essa clareza. Mesmo assim, diante de uma visão, diante do iniciar, que eu acredito que tudo que você iniciou e que eu também iniciei na minha vida, foi debaixo de uma convicção, nunca deixou de ter os 3 perseguidores, que foi quem? Sanbalat e Tobias. São 3, né? Sanbalat, Tobias e... Não, Sanbalat e Tobias, mas com certeza tem mais, né? Deve ser eu devo ter mais do que 2. deve ser o oculto, deve ser o E oculto. toda o que a gente... Eu estou percebendo, principalmente na vida da Paula, que a gente já conhece um pouco da trajetória dela, como conhecemos da nossa, é que nós precisamos aprender a como nos comportar diante de cada adversidade. Né? Nós temos aprendido que todas as coisas que estão para nós conquistarmos está na nossa boca. Tudo aquilo que nós falarmos, né, em uma condição de eu vou alcançar, tem que sair da sua boca. Porque quando você, no desespero, que você falou as coisas contrárias àquela vontade de Deus, aquele impossível Deus falou para você. E isso é possível. Né? Como a história de Neemias, como a nossa história, nossa trajetória também, ela tem muita coisa onde nós pecamos muito mais, né? E quando acordamos esquecemos de dizer, né? Perdoa os nossos pecados, né? Porque quando nós sabemos que nós podemos fazer alguma coisa e nós não confiamos no poder, não só do poder de regenerar, não só no poder de restaurar, mas no poder do fazer de Deus. Quando Ele colocou as palavras certas, você não sabia nem como, quando estava ainda nos R$200 e de repente saiu para os R$2.000. Né? Todas essas coisas são tão interessantes a gente viver, e mais importante do programa, né, Conexão do Reino, é ver que existe conexão em todos aqueles que serão convidados. Porque o convidado, ele vem trazer aquilo, o que me conectou a Deus? Primeiro, uma necessidade, né, um impossível, um novo, né? Então, assim, aquilo que nós queremos precisa começar não somente pela revelação de alguém, não somente pela revelação de Deus, mas uma vez que algo foi revelado a você começar a confessar com a sua boca, né? Você começar a buscar, a criar o fundamento, que é a oração, como nós falamos. Conversamos sobre isso hoje pela manhã, né? Hoje foi o nosso devocional familiar, devocional de casal, né? Na cama nós estávamos falando isso e orando sobre isso. Né? Então, nós pecamos quando nós oramos, não só porque não agradecemos nem o frio, e a gente tem que agradecer o frio, né? Então, agradecer da maneira correta, né? E a gente sabe que aquelas coisas vão acontecer, né? O importante do Conexão do Reino é o que você que está nos ouvindo, você que ainda está fazendo alguma coisa, ainda que você esteja fazendo algo que não é aquilo que você queira fazer, comece a declarar aquilo que você quer fazer. E assim como aconteceu na vida da Paula, assim como aconteceu na vida da nossa vida, vai acontecer com a tua vida. Né? E outra, tanto a Paula como a Cris, né? Tanto com o Encontro das Águias, como o Mulher Divina, né?
essas coisas estão prontas para você, né? Estão prontas para você se conectar. Existem muitas maneiras da conexão acontecer, né? E essas são duas esferas que compõem uma aliança muito grande com Deus para comportar tudo aquilo dentro de um conjunto que é a realização de Deus aqui na Terra. Ô, Paula, uma perguntinha, você quer fazer uma pergunta? Não, eu queria fazer uma colocação aqui. Pode colocar. Nada pode parar aquilo que Deus colocou em nosso coração. Absolutamente nada. Sim. Aquilo que você dispõe a construir ou a reconstruir. Se você recebeu uma palavra de Deus, se você recebeu algo que vem, talvez você não tenha tanto habilidade espiritual, ou seja, não sei se Deus está falando comigo, o que é. Eu tenho certeza que Deus está falando com você. Como lemos aqui em Romanos, a natureza está esperando a sua manifestação, né, através da sua vida. Deus, ele quer manifestar através da sua vida. E olha só, a resposta de Neemias quando Sanbalate e Tobias desafiou Neemias. Olha o que ele falou: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não farão parte nem direito legal sobre Jerusalém. Em a sua história não há nada memorável que favoreça vocês. Ou seja, ele atribuiu o sucesso dele, a construção dele. Ele colocou na posição de servo, mas que Deus estava acima dele. Quando você coloca Deus na sua frente, quando você coloca Deus num caminho, nada, absolutamente nada pode te deter. Pode se levantar Sanbalate e Tobias, pode vir governo A, pode vir governo B, pode vir crises, mas nada pode impedir aquilo que Deus colocou, né, sobre sua vida. Romanos 8, 38, 39, ele diz, né, que nada pode nos separar do amor de Deus. E ele fala que nem altura, né, nem profundidade, nem poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, mas ele diz isso para a gente das coisas externas, mas uma das coisas que pode separar, né, ou paralisar, somos nós mesmos, né? Nós somos os maiores impedidores do agir de Deus no mundo, somos nós mesmos. E o que a Paula foi bem explícita com relação a isso, a convicção que ela tem sobre aquilo que Deus tem colocado nas mãos dela. E um dos aprendizados que eu tenho com relação ao Evangelho, eu sempre, diante de qualquer dificuldade que eu tiver, eu sempre penso assim: eu não estou só. E isso é muito lindo ver na sua vida, que seja uma inspiração, né, para todos que estão nos ouvindo. Então, a nossa mensagem que nós queremos trazer aqui, dentro de tantas coisas que essa mulher transbordante compartilhou aqui conosco, é que você entenda que você nunca está só. E eu tenho certeza disso. Quero que você comente um pouquinho sobre isso, sobre essa certeza, porque às vezes as pessoas falam assim: mas eu não sinto isso. E eu quero deixar também mais uma vez claro que com relação a Deus não é sobre sentimentos, é sobre relacionamento. Não é, Paula? Porque se você fosse sentir, você ia ver tantas coisas e dizer assim: não, eu não posso, eu não consigo. Mas, gente, prestem atenção. Os testemunhos que Deus tem trazido aqui para essas conexões, como foi com o Tiago Samico, com o Tiago Albini, agora aqui com a Paula, a gente fica atento o que os céus está dizendo para nós sobre essas conexões do reino, né? E conexões do reino não tem a ver só com pessoas, mas tem a ver principalmente com aquilo que Deus está querendo trazer para nós. Então, fala um pouquinho muitas vezes dessa questão. Fala. O que a gente percebe é que os sentimentos, eles te sabotam. Sempre. Se você andar pelos seus sentimentos, você vai andar como se fosse naquele chão de areia movediça. Você pisa e começa a afundar, porque os sentimentos, eles são sabotadores. Já é enganoso o coração. Você precisa andar pela convicção. E essa convicção, ela só é construída no secreto. Quando você anda debaixo de uma revelação, pode vir todo o burburinho, todas as situações contrárias. E, entre aspas, você pode até estar só, mas você sabe que você está acompanhado com anjos do Senhor, você está conectado com o trono, você está com o dono de tudo, o dono do planeta. Então, não tem como dar errado quando você ouve a direção e você segue, mas para isso você precisa parar para ouvir.
Então, eu posso dizer que eu mesmo passo por esse processo de desacelerar, porque a minha profissão me faz até ser assim. Ontem eu estava num evento que o Rafael chegou aqui. Nossa, você estava vendo um tempo maravilhoso, Paulo, ontem, grandioso. Só estavam os principais influenciadores, acho que do Brasil, atores, cantores e cinema também em peso, por conta de uma ONG que faz 10 anos de um trabalho maravilhoso no sertão, mas ela conectou todas essas pessoas. E assim, foi muito bom rever gente que a gente convive e já fala: oi, Luísa, como é que você tá? Regina Duarte, como é que você tá? Me conta. O que eu quero dizer com isso? Que tudo isso que eu cheguei até aqui, Deus me permitiu andar em todas as esferas, todas. Política, esportiva, artista, moda e assim vai. Para quê? Aprender com cada uma dessas vertentes, dessas esferas. Saber andar no topo, mas não perder a essência. Eu posso subir naquele topo, descer, continuo a mesma pessoa. São pontos que Deus vai trabalhando na sua caminhada. Então, hoje, eu posso estar dentro de um processo a qual eu sei que é eu e Deus. Então, eu já estou com a maioria. E ainda, ele quando agrega pessoas especiais para estar dentro desse processo, eu sei que é por conta dessas pessoas que não vai naufragar, porque eu preciso do Paulo, eu preciso do Pedro, eu preciso da Cris, eu preciso de pessoas assim que vêm com sede do reino. Sabe o que eu peço muito para Deus? Senhor, me dá amigos que amem mais a ti do que eu. Porque eu sei que isso vai me fazer andar muito alto. Apesar de estar... você anda... Por exemplo, esses dias eu estava no evento com os principais bilionários da nação e os principais milionários. E o Janguier me ligou e falou assim: Paula, eu vou fazer um jantar na minha casa para todos eles. Você vem? Só os principais palestrantes. Eu falei: vou, lógico. O rei mandou chamar. Eu tenho uma promessa disso. Eu até printei um quadro da Águia, 2009. Eu estava vivendo um momento tão crucial na minha vida e eu estava desistindo de viver. Falei: não vou viver. Eu quero tirar a minha vida, não dá. Tudo isso que está acontecendo, ruindo. Eu literalmente vivi uma frustração sentimental, onde eu fui largada no altar, junto com outras situações. Era muita dor na minha alma. E eu falei: vou desistir de viver. Eu estava em Recife, indo para uma igreja, falando: Deus, fala comigo. Quando eu entrei no táxi, o homem olhou para mim e falou assim: moça, e era dia 9 de março de 2009. Eu faço aniversário no dia 10 de março. Ele olhou para mim e falou assim: moça, Deus está mandando te dar um presente. Ele pegou um CD e me entregou. E eu falei: meu Deus, meu aniversário é amanhã. Você está me dando presente? Ele falou assim: é. E Deus manda te trazer essa palavra profética. E ele desenhou toda a palavra profética que está acontecendo agora nesse tempo. Foi tão forte que eu cheguei em casa, pintei um quadro de águia, coloquei a data da profecia e atrás eu escrevi a profecia e guardei, para não esquecer o que Deus me falou, mas eu esqueci. Depois de um tempo de mudança, guardei o bendito quadro. Quando foi por esses dias, estou eu fazendo uma mudança, eu abro e tiro o quadro pintado da águia, o que Deus me falou em 2009 e toda a profecia do que está acontecendo nesse momento. Eu fiquei: uau, como é forte. E os processos que foram criados e o CD que ele me deu é aquele lá: você vai cantar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se vestir. Então eu olhei e falei: Deus, o rei mandou chamar. Ou seja, o Janguier me fala: vem num processo que está acontecendo águias, tudo resultado de promessas que começou lá atrás. E que por ser consistente, convicto do que Deus falou, eu não perdi a promessa. Uau, que história, hein? É isso. Nossa, pena que... Se arrepia a gente, não arrepia quem ouve. Né? Pena que passa rápido, né, esse tempo do Conexões com o Reino. Eu tô recebendo diversas mensagens. Ficaríamos horas aqui ouvindo, porque eu tenho certeza que a Paula tem muita coisa para contar. Isso aqui que é lindo, né? Ai, as pessoas, não despreze as pessoas que estão do seu lado, mesmo que sejam por momentos pequenos. Mas as pessoas sempre têm algo para depositar para você. Paulo, muito obrigada. Glória a Deus. Eu que agradeço, Rafael, por estar aqui, Cris Correia, pelo carinho,
o pastor Henrique também. Foi um momento assim maravilhoso estar com vocês aqui na Nova Difusora. Parabéns pelo trabalho, pelo projeto. Que Deus abençoe grandemente. Novas conexões poderosas Amém. aconteçam através desse programa. Amém. Pastor Henrique Correia, suas considerações finais. Olha, finalizar um programa desse é muito difícil, né? Porque Então vamos a gente continuar. a gente queria continuar, né? Mas me veio, né, Provérbios 3, versículos 5 e 6, ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, né? Hoje nós vimos e vivemos aqui testemunhos de quem confiou no Senhor, né? De que estava andando, como você ouviu agora no final, né? Estava no vale da sombra da morte, né? Mas ele veio e endireitou as veredas e hoje se cumpriu, né? 14 anos as coisas estão se cumprindo. Então, uma promessa de Deus, ela tem tempo e ela tem validade. Quem invalida somos nós, né? Ela esqueceu, mas Deus fez uma mudança, né, na vida dela, e ela foi simplesmente lá naquele lugarzinho, né, e relembrou e está vivendo isso tudo. Você pode viver, você que está nos ouvindo, nos acompanhando, né, no YouTube, no rádio, você vai viver essas experiências. Continue com a gente. Grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida através do Conexão do Reino, com certeza. Cristiane Correia, suas considerações finais. Depois de tudo que a gente ouviu aqui, como não se apaixonar por esse Deus, né, Paulo? Tremendo. Como não querer, Rafael? Como não querer andar com ele? Como não querer, diante de todos os desafios e de tudo aquilo que aparece diante de nós, a gente não dizer sim, porque ele nos chama para fazer, né, Paulo? Então, você que está nos ouvindo, eu tenho certeza que esse aqui é um programa que você vai precisar ouvir 1, 2, 3, porque foram tantas pérolas que foram lançadas aqui. Foi exatamente isso que a gente orou. O que você quer falar hoje, Pai? O que você quer nos ensinar? O que você quer falar para a nossa audiência? E eu posso dizer aqui que eu estou assim, encharcada, mas com uma única certeza. Como não se apaixonar por esse Deus que olha para mim, que olha para a Paula? Eu posso dizer que a Paula é assim, tá ficando especialista em andar pelo Vale da Sombra da Morte, entendeu? Minha filha já andou, vem aqui, vamos. E é exatamente por isso, isso, Paula. A nossa vida, né? A nossa história, eu gosto muito de olhar para trás, olhar a minha história, eu amo olhar a história das pessoas. E não é à toa que Deus colocou o encontro das águias nas suas mãos. Quando você começou, você falou os tipos de pessoas que Deus te conecta. Por quê? Porque essas pessoas precisam aprender com você a andar no vale da sombra da morte, como Davi falou, mas ainda que você não vai morrer ali, ainda que você ande. Eu lembrei naquela música, ainda que... Eu pensei Meus amigos, muito obrigado. A técnica já está olhando aqui com farpas e canhões para a gente, porque já estamos no final, né? Nossa, muito legal, a gente queria ficar continuando. Mas o reino dos céus, ele é feito de pessoas imperfeitas. Então, se você é imperfeito, assim como nós que estamos aqui, e convido você a participar, a se juntar à grande comissão, ao reino dos céus, que está batendo a sua porta. Deus está batendo no seu coração, e eu espero que você abra e venha participar, você experimente esse momento de construção, de reconstrução através do Evangelho. Sábado que vem estamos aqui de volta. Muito obrigado. Deus abençoe. Você ouviu aqui na Nova Difusora Conexões do Reino. De volta no próximo sábado.